E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende realmente como entender toda a dinâmica do trade, para que você faça suas compras, suas vendas, fazendo a negociação da forma certa, entendendo as movimentações do gráfico, entendendo por que o ativo quer ser comprado, entendendo por que o ativo quer ser vendido, dentro sempre do contexto, seguindo setores, seguindo passo a passo, para você saber realmente como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência. Então você que está chegando no canal, se inscreve, ative o sininho de notificações, deixe o seu like. Você é muito bem-vindo aqui, aqui você só tem a ganhar e aprender com todas as técnicas da análise gráfica, como que se faz. Aqui você está chegando no canal, acabei de fazer uma entradinha seguindo a tendência, vai fechar, tá lá. Eu acho que a entrada aqui não tem erro nenhum, né? Você já deve ter entendido, ó, região de liquidez, o preço já veio tocar nessa região de liquidez, ó. Faz fundo duplo, ele demonstra aqui, ó, força de continuidade de movimento, trabalha aqui em 50% do movimento, força, fluxo de entrada no gráfico. Eu não posso pensar outra coisa a não ser continuar comprando, né? Região de suporte, ó, região de suporte, região de resistência. Deixa eu escrever certinho aqui, resistência. Simples, né, pessoal? Simples. Preço ainda tem que chegar em região, o preço não chegou em região. Vejo contexto gráfico, vejo regiões, vejo contexto gráfico, vejo regiões, vejo tendências, vejo padrão de vela, vejo fluxo de volume do mercado, vou lá e executo a minha ordem. Agora, ó, ele está querendo já ter a dificuldade de transpassar a região, mas a nossa entrada, que era justamente uma continuação, pelo menos até a máxima da região, já foi feito e executado. Para você que está chegando agora no canal, eu deixo esse book, ó, inteiramente grátis para você baixar, para você estudar, onde eu falo sobre padrões de vela. Então aqui eu falo sobre 16 padrões de velas em 36 páginas, onde eu explico para você os melhores padrões de entradas. Você pode fazer o download inteiramente grátis nos links aqui oficiais no meu canal do Telegram. Pessoal, só tem duas formas de você baixar esse e-book. Ou é no canal do Telegram, que você vai entrar lá, mensagem fixada e fazer o download, ou é lá no treinamento que está lá para download e leitura. Então entrando aqui nos meus links oficiais, você vai ter o canal do Telegram para baixar, vai ter o canal do Instagram para você acessar, seguir os alunos, também resultados, vai ter meu WhatsApp caso você queira tirar dúvidas sobre treinamento ou algo mais, e também o meu link de acesso ao treinamento, onde você pode fazer parte qualquer hora do dia e da noite, faz a sua inscrição, recebe automaticamente um e-mail, faz a sua senha e já está no treinamento tendo suporte diretamente comigo. Abaixo de cada vídeo aula também você tem esses links e essas informações. Tudo bem? Entendeu? Então aqui, ó, quando você entra no canal do Telegram, ó, aparece já na postagem mensagem fixada, clica sobre ela, vai abrir dois links, ó. Vai lá, clica em um deles, baixa, faz download. Aqui dentro, além de ver as aulas que eu subo aqui todos os dias, você tem resultados de alunos, ó. Aqui como o Michel, bom dia professor, um ótimo início de semana, abençoado por Deus, professor e sua família. Michel aqui utilizando o indicador também. Maravilha, Marcelo aqui intensificando as operações de continuidade de tendência, usando o suporte do indicador. Parabéns, Marcelo, é assim que se faz. William aqui também, ó, em 20 minutinhos batendo meta, né, William? Lembra no começo, o William quando chegou, né, tinha feito outros cursos aí, não tinha aprendido nada, né, William? E agora tá aí batendo meta todo dia, e ainda, ó, em 20 minutinhos, né? Porque a análise gráfica é maravilhosa mesmo. Parabéns, William. Aqui você vê também o Júlio, ó.
O Júlio, pessoal, tem alunos para o mundo inteiro. Ó. O Júlio estava aqui no horário de Londres, porque devido ao fuso horário da Nova Zelândia, que é bem complicado. Forte abraço, esforçando muito para enviar as mensagens como está. Tranquilo, Júlio, quando você puder enviar os resultados, não tem problema. Então, pessoal, tem muita gente que pergunta assim, mas será que esse mercado é bom? Pessoal, tem alunos do mundo inteiro que nos seus países lá operam, fazem negociações, como qualquer pessoa normal, né? Eu não sei o que acontece com o pensamento de algumas pessoas, mas tudo bem, ó. Esse aqui é o Helder fazendo um 5-0. Ele pergunta qual o padrão de vela aqui. Inclusive, esse padrão de vela aqui, ele tá aí no e-book que eu deixo para vocês baixarem. Aqui é o Will, ó, um dia abençoado para você também, Will. Aqui o John, ó, usando o indicador também, batendo meta, análise gráfica é vida, meus parabéns. Aqui o Marcelo, ó, mesma coisa, ó, batendo sua meta. Tem loss, tem, mas batendo meta. O Everton, com as taxas já fechando. Aqui é o Rafael, ó, batendo sua meta, batendo sua meta lindamente. Aqui é o Jonas, ó, bom dia, Cadu. Testei o indicador ótimo, obrigado por nos compartilhar essa ajuda, uma tomada de decisão quando ele mostra o sinal a gente analisa e realmente com contexto merece uma entrada para quem já sabe analisar, mão na roda, gratidão. Exatamente essa proposta, Jonas. Então você pode entrar aí, acompanhar os alunos, ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Olha lá, o preço agora chegou na máxima da região, começou a fazer o seu movimento normal. Você pode também acessar aqui, ó, o Instagram, mandar uma mensagem caso tenha alguma dúvida, link de extensão dos alunos, ó, resultados dos alunos, link de acesso ao treinamento, lembrando que ainda está com 60% de desconto. Então corra, aproveite a super oportunidade e venha estudar com a gente. Bom, aqui eu não tenho, por enquanto não tem nada que fazer em Euro JPY, vamos procurar um outro ativo. Ó, veio o GBP-JPY agora para a primeira vez aqui, muito parecido com o Euro JPY, né? Muito parecido, como eu falei aqui, por enquanto aqui não tem um movimento tão claro, ele pode ter um movimento aqui, ó, o Euro JPY, ó, praticamente o mesmo movimento, né? Mas aqui não tem um movimento tão claro agora. GBP-USD, vamos ver como o GBP-USD está se comportando, ó. Preço também fazendo movimento de alta ali na região, preço chegando na região, um pavio gigantesco aqui, ó, marcando essa região como uma região com dificuldades, né? É uma região que ela não se forma só nesse movimento, é uma região que vai além. Então já vou entrar aqui, ó, vou entrar comprado aqui, porque, ó, essa região, pessoal, ela vem até aqui, ó, tá? Essa região vem até aqui, e eu já posso contar ela daqui, ó. É uma região, tá? Pensa bem no que eu tô falando, é uma região. Inclusive aqui, ó, deixa eu fazer uma entradinha aqui, eu vou entrar com mais duas taxas aqui, ó, porque qual que é o pensamento? O pensamento é que o gráfico vá buscar liquidez do mercado. Onde está a liquidez do mercado aqui? Tá vendo onde esse pavio veio buscar aqui, ó? A gente pode pensar que a liquidez do mercado está nessa região. Cadu, mas por que a liquidez do mercado está localizada nessa região? A liquidez do mercado se localiza onde tem as dificuldades do movimento gráfico transpassar o ativo. O ativo que eu digo em regiões de resistência e suporte. O que acontece? Tá lá, ó. Perfeito, né? O que acontece quando tem esses movimentos, pessoal? Vocês têm que aprender... Bom, eu tô cansado de falar aqui, né? Que vocês têm que aprender a analisar o gráfico. Simples. Vou fazer a análise aqui para você entender, ó. Preço. Tendência. O que aconteceu com essa tendência de baixa aqui? Ela não existe mais, pessoal. O gráfico mudou. O gráfico mudou. O que significa esse candle gigante aqui, ó? Isso aqui significa captura de liquidez nessa região. Logo, o gráfico ou ele vem buscar essa liquidez de captura para ir buscar mais liquidez lá
no meio do caminho, como aqui, para depois ele voltar para a região. Então, é uma das perspectivas. Ó, vamos lá, vou fazer um movimento mais claro aqui para você, para você entender aqui a captura. Então, o gráfico, a tendência, ela veio, fez esse movimento aqui, ó. Show, entendeu? Quando o gráfico chega aqui, ó, ele deixa suporte, e ele deixa suporte. Olha só um movimento famoso aí. Eu nem vou falar porque todo dia eu falo. Então, para vocês aí descobrirem como é esse movimento aí, que nada mais é que o ombro, cabeça, ombro, suporte. Olha só como o gráfico trabalha. Olha a movimentação. Esse movimento aqui, pessoal, é movimento de absorção de mercado, ó, levando as pessoas ao erro. O que tem de gente que entrou vendido aqui, ó. O que tem de gente que entrou vendido naquela região ali, tomou loss. O que entrou de gente vendido nessa região e tomou loss. Ah, Cadu, mas eu entrei e tomei loss. Por que eu não devia tomar loss? Não devia ter entrado vendido? Porque o gráfico não está em região de venda. O gráfico está em região de compra. O gráfico está em região de demanda. O gráfico, ele precisa ser comprado. Olha só o tanto de liquidez de captura que teve aqui, ó, que precisa ser buscado. Tudo isso aqui faz parte de região, pessoal. Então, logo, a máxima dessa região aqui, ó, olha a resistência. E o que esse gráfico vai fazer? Ele vai buscar resistência. Cadu, mas e se ele não chegar lá nessa localização? Não tem problema, mas conforme o gráfico está movimentando aqui, ó, ele mostra captura, para buscar captura nessa região. Tudo isso aqui é região, pessoal, ó. Tudo isso aqui, ó, é uma região formada por esse candle. Ele pode buscar a captura aqui, ó, nessa resistência formada por pavio. Ele também pode buscar. Ele pode buscar essa resistência aqui. Por isso é importante você entender os pontos de liquidez do gráfico. Então esses pontos, ó, assim como o gráfico pode buscar essa região, ele pode simplesmente retornar neste movimento, fazer busca de liquidez ali no passado para continuar a queda. Ele pode fazer busca de liquidez no mercado para fazer movimentação, ó, de rompimento e continuar. Deixa eu fazer um bonitinho aqui que saiu feio. Para continuar o movimento aqui em cima, ó. Ele pode fazer isso aí. Aliás, ele pode não, ele deve fazer movimentos como esse. E por que ele pode fazer movimentos como esse? Porque existe contexto gráfico para isso. Então, se você aprender como interpretar o gráfico, em poucos minutos você viu ali, ó. É só o Cadu que em 20 minutos bate meta? É só o Cadu que em 15, 30 minutos bate meta? Não, pessoal. Você viu os alunos ali, você viu o aluno falando ali em 20 minutos meta batida. Isso porque você tem que ter conhecimento técnico. Isso aqui, ó, esse movimento aqui, ó, eu tô cansado de ver movimentos como esse e as pessoas tomarem loss. O gráfico induzindo a pessoa a vender o gráfico, quando na verdade o gráfico não é região ali de venda. Só que como que você descobre isso? Você tem que entender o quê? Olha lá o preço. O que o preço está fazendo? Está indo buscar o que eu estava falando. O que você tem que entender? Você tem que entender como as tendências vão trabalhar em relação ao contexto gráfico que ele apresenta, em relação à região que ela apresenta, como é o padrão que ele está apresentando na região de entrada. Por exemplo, que nem aqui em Euro JPY. A entrada, pessoal, quando eu fiz aqui, ela foi uma entrada para que o preço chegasse na máxima de um ponto aqui de liquidez, para depois, se ele viesse a romper essa região, ele continuaria movimento. Se ele não viesse a romper a região, ele poderia vir buscar liquidez no passado. E olha o que o gráfico fez. Retornou, buscou liquidez,
retornou, buscou liquidez, ó, buscou liquidez aqui atrás, ó. Tem dificuldade nisso? Não, não tem. O que você precisa entender é que as movimentações, o preço, ele tem um efeito de acordo com a causa do movimento. Quando você consegue entender esse quebra-cabeça de movimentação, você entende o que o gráfico está fazendo. É que nem aqui, ó, um GBP USD. Quando eu vejo que o gráfico faz esse movimento, eu sei o que ele está querendo fazer a partir do momento que ele deixa aqui, ó, padrão de reversão na região. Ou seja, ele tem pelo menos até 50% aqui para trabalhar de uma forma, quiçá 100% após ele romper região. Tudo vai depender de como esse gráfico vai se comportar. Neste exato momento aqui, ó, eu posso pensar em compra sim. Aliás, eu tenho que pensar em compra. Então você percebeu que ao passo que você vai aprendendo a interpretar o gráfico, você vai aprendendo a operar os pontos de liquidez que se localizam em suporte e resistência. Como interpretar o gráfico para operar os pontos de liquidez em região de suporte e resistência? Isso depende de disciplina, depende que você mantenha. Olha que interessante, ó. Tudo isso depende de disciplina. Tem muita gente que não gosta, né, quando eu venho fazer um quadro assim, mas eu acho que é de suma importância. Disciplina. Entender o contexto do gráfico. A partir de entender o contexto do gráfico, você vai definir regiões de entrada. Pessoal, quando eu vejo como o gráfico está trabalhando, eu já sei onde eu vou fazer as minhas entradas. Como eu acabei de dizer para você aqui, eu já sei como eu vou fazer as minhas entradas. Eu vou esperar então o quê? O encaixe dos padrões. Eu preciso ter o que para isso? Ó, palavrinha famosa, disciplina. Deixa eu mudar isso aqui, ó. Disciplina. Só que não basta ter só disciplina, eu tenho que ter o quê? Conhecimento. Como que você sabe que o contexto gráfico está fazendo esse movimento, né? Então, como que você sabe que o contexto gráfico está fazendo movimento para definir as regiões? Como você sabe que vai ter um encaixe dos padrões? Com conhecimento técnico. Logo, tudo isso é aplicável com disciplina. Tem uma frase famosa de um investidor que ainda está vivo, que ele diz assim: o mercado tira o dinheiro das mãos dos impacientes e entrega nas mãos dos pacientes. Uma frase famosa aí de décadas aí perdurando. E ele tem razão? Muita razão. Muita razão no que ele faz. Porque, pessoal, tem muita gente que pensa assim: ah, eu tenho 20 minutos só no dia para operar. Tem muita gente que pensa assim: ah, eu tenho só 20 minutos para operar no dia. Tá, você tem 20 minutos para operar no dia. Ótimo. Você sabia que esses 20 minutos já são suficientes para você bater meta? São suficientes. Agora, desde que você tenha o quê? Conhecimento técnico para entender contexto, definir regiões, encaixar padrões com disciplina. Para quê? Para que você tire dinheiro do mercado das mãos dos impacientes. Pessoal, existe uma estatística coletada uma década atrás, mais ou menos, do mercado em geral, tá? Não é só de opções, é do mercado em geral. Qualquer mercado financeiro que nós trabalhamos com gráfico. Existe uma pesquisa, né, que 90% das pessoas são o quê? Impacientes no mercado. Logo, se 90% dessas pessoas não têm disciplina, o que acontece? Apenas 10% dessas pessoas se mantêm com disciplina.
Eu acho que isso pode ter já mudado, né? Ter variado, que é uma pesquisa bem antiga, de mais de uma década aí. Bom, vamos lá. Se 10% das pessoas mantém a disciplina e 90% das pessoas não mantém a disciplina, você acha que existe muito mais gente frustrada no mercado ou não? É óbvio, né? Você acha que tem muito mais gente que apanha do mercado? É óbvio, né? E por que eles apanham do mercado? Por que eles não têm disciplina? Falta de conhecimento técnico. Você sabia, pessoal, que geralmente entre 8 ou 9 pessoas de cada 10 pessoas, elas vão lá, abrem uma conta na corretora, nem lê termo de serviço, não sabe como que a corretora funciona. Para você ter uma ideia, teve uma vez uma pessoa que ela, assistindo as aulas do YouTube, ela foi lá, abriu dinheiro numa corretora, começou a fazer uns 3, ganhou dinheiro, aí quando ela foi sacar, ela não conseguia sacar. Por quê? Porque o banco que ela tinha conta, a corretora não fazia transferência para o banco que ela tinha conta. Aí ela entrou aqui em contato comigo, perguntando se eu podia ajudar. Eu falei assim para ela queria tirar uma dúvida sobre corretora. Eu falei, olha, eu não trabalho em corretora, o certo é você ver com o suporte da corretora. Aí ela falou assim, não, mas olha o que está acontecendo, explicou para mim. Eu falei, minha querida, como é que você abre uma conta numa corretora, põe dinheiro, trabalha, e depois você vai descobrir que o banco que você trabalha, ela não faz repasse de valores econômicos para o banco que você trabalha. Como é que você faz isso? Ah, então eu não sabia que eu tinha que ler os termos de serviço. Poxa, pessoal, como é que não sabe? É uma seguidora do YouTube, tá? Não era aluna. Agora entra em contato com o suporte da corretora, explica o que aconteceu, fala que você vai abrir uma conta num banco então que eles trabalham, e no fim eu não sei o que aconteceu, né? Porque ela não é minha aluna, não sei o que aconteceu, mas deve ter resolvido. Mas, pessoal, isso também tem a ver com conhecimento técnico. Se você vai abrir uma conta numa corretora, você tem que ler os termos de serviço. Depois, você tem que entender de uma forma macro, mais ou menos o que acontece na economia. Cambial, tá? Cambial. Depois você parte para o conhecimento técnico. Depois você encaixa os padrões. Vai começar a definir regiões de entrada. Tudo isso tem a ver com contexto gráfico e feito com a máxima disciplina. Tudo isso vai fazer com que você entenda que o dinheiro sai da mão dos impacientes e vai para a mão dos pacientes. Quando você descobrir como o gráfico trabalha e de que forma ele trabalha, dessa forma, você vai ver como as coisas vão mudar. Não adianta ter pressa na frente do gráfico, não adianta falar assim, eu tenho 20, 30 minutos, tenho que fazer 10 entradas aqui. Não. Olha só, nós estamos quantos minutos aqui? Uns 20? Eu tive 2 oportunidades em 2 gráficos. Entrei com uma taxa baixa, outra já entrei com a minha mão inteira, só que dividido em 3 taxas. Se fosse pela taxa que eu trabalho aqui com vocês e explico para vocês, 4-0 em 2 oportunidades. Eu não preciso ficar aqui em meia hora, fazer 20 entradas no mercado. Pelo contrário, isso é demonstração de impaciência. Impaciência, imprudência, imperícia. Quando você faz muitas entradas sem análise, isso mostra ser uma pessoa impaciente, imprudente, imperícia. Sabe o que é isso? É uma pessoa que ela não tem mínima disciplina, não sabe com o que ela está lidando e não tem conhecimento nenhum. Agora, se você aprender realmente como que se faz, você vai se tornar uma pessoa disciplinada, uma pessoa que tenha, no mínimo, paciência, uma pessoa que seja prudente, que sabe o que está fazendo, e uma pessoa que seja perita, ou seja, escrevi errado, ou seja, uma pessoa que tem técnica. Essas 3 palavrinhas, pessoal, essas 3 palavrinhas mudam totalmente a sua vida em relação ao gráfico. Mudam totalmente. Se você conseguir, no processo disciplinar de estudos,
de impaciente se tornar paciente, de imprudente se tornar prudente e de imperito se tornar um perito ou uma perita, o céu é o limite. Só que para isso existe um processo, que é de crescimento em conhecimento até atingir a sabedoria de um trader profissional. Então, não adianta ser uma pessoa que não sabe analisar o gráfico. Você tem que aprender a como analisar o gráfico para operar os pontos de liquidez em suporte e resistência. E olha o que está acontecendo com o ativo aqui. O que eu falei para você? Agora ele está vindo buscar até 50% do movimento aqui, ó. Você tem que ter uma perícia, conhecimento técnico, saber o que está fazendo. Em poucos minutos você é capaz também de bater a meta. Quer aprender a ter essa consciência técnica, a entender como que é o gráfico? Os links para o treinamento estão aí abaixo da descrição do vídeo, estão postados aí na fixação dos comentários. Você será muito bem-vindo. No treinamento você vai ter um passo a passo de como fazer essa análise. Você vai aprender como analisar o gráfico para saber como operar o gráfico. Vai ter suporte diretamente comigo, onde eu tiro suas dúvidas em relação a qualquer dificuldade que você tiver nos estudos. Compreendeu? Você que está aqui no canal, não saia após a aula sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Isso faz com que eu entenda que você está estudando, que você quer continuar trabalhando e aprendendo. Tem uma frase que eu gosto muito, que tem a ver com uma vivência. É ser prudente. Ser prudente. Você tem que ser prudente naquilo que você faz. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter consciência plena de como operar um suporte e resistência, de como operar uma tendência, de como interpretar o gráfico, de saber o que é um ponto de liquidez, de saber o que realmente é um suporte e resistência, de entender realmente como é que o gráfico se trabalha e funciona, tecnicamente falando, entendeu? E isso faz com que o gráfico saia da mão dos impacientes e vá para a mão dos pacientes. Então, meu amigo, qual que é a hashtag de hoje? Impaciente. Deixe de ser impaciente. Saiba interpretar o gráfico, saiba o que é um ponto de liquidez, saiba operar um suporte, resistência e uma tendência. Isso vai mudar a sua vida. Tá bom, pessoal? Escreve aí na hashtag impaciente nos seus comentários para que eu saiba que você quer continuar assistindo a aula, você que quer fazer parte do treinamento será muito bem-vindo, te espero aqui do outro lado. Vou ficando por aqui para a aula não ser muito longa e te vejo amanhã, tá? Numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus, um forte abraço. Fui!